Atenção nessa entrevista coletiva do Pedro Guimarães, o valor total já desembolsado pelo governo, 214 bilhões de reais desde o início da pandemia. E uma informação bem curiosa, em Pacaraima, por exemplo, né, cidade que fica ali na divisa de Roraima com a Venezuela, o Brasil pagou mais auxílios emergenciais a venezuelanos do que a brasileiros. Olha, impressionante, né? É bom também atualizar esse dado do auxílio emergencial. Hoje saiu um levantamento do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrando que 4 milhões e 200 mil domicílios brasileiros passaram o mês de agosto só com o auxílio emergencial. A sobrevivência das pessoas em 4 milhões e 200 mil domicílios, isso quer dizer mais ou menos 12 milhões de pessoas, pelo cálculo que o IBGE usa, né, pela régua do IBGE. Passaram o mês de agosto só com auxílio emergencial de R$ 600. Agora, então, como ela mostrou na reportagem, começa o pagamento dos R$ 300 para quem está fora do Bolsa Família, porque a turma do Bolsa Família já começou a receber esses R$ 300 e segue até o dezembro o calendário oficial de pagamentos. E aí, desses 67 milhões de pessoas que o governo diz que receberam, é o totalzão. 67 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial no Brasil. Mas um grupo de 5 milhões e 700 já saiu do cadastro, ou porque conseguiu um emprego, ou porque o governo constatou algum tipo de fraude. E aí, lembrando que toda vez que a gente fala em fraude, tem punição, vai ter que devolver o dinheiro, quem não devolver pode, inclusive, responder por isso. Então, tem todo esse panorama de auxílio emergencial. Achei super interessante essa pesquisa do IPEA, esse levantamento que mostrou o impacto mesmo do auxílio emergencial nos lares brasileiros. É muita gente, 12 milhões de pessoas é a cidade de São Paulo, gente, sobrevivendo só do auxílio emergencial no mês de agosto. Então, é uma política que abrange muita gente e que, como a gente ouviu na coletiva, né, começa, então, segue o calendário de pagamentos até o mês de dezembro. Também é importante destacar que nem todo mundo que entrou e que está no programa vai receber todas as parcelas. Porque se você entrou depois, você vai seguir recebendo dentro do calendário só até dezembro. O que der tempo de pagar até dezembro, né? É inegável o impacto, né, Cláudio? É um jogo. É um jogo político ali, do qual as pessoas mais pobres se beneficiam um pouco, né, com essa transferência de renda, e os governantes se beneficiam muito, né, com o agradecimento, o reconhecimento, a gratidão dos beneficiados, né? Então é uma troca política que tem ali, e é por isso que a gente vê os governantes, a cada governo a gente vê os presidentes se encantando com essa ideia. Mas a questão é o seguinte: enquanto a gente tem essa, como é que eu diria, essa preocupação política e até a preocupação econômica, as pessoas, como é que pode? O Brasil não tem condições de bancar isso, é muito caro, vai tirar de onde, né? Vamos discutir uma maneira de tornar a sociedade mais justa. Aí assim, é só para lembrar que enquanto muitos defendem isso, eu acho até que defendem com honestidade, né? Defendem a discussão de medidas, de iniciativas que melhorem as relações, né, ou diminuam as diferenças que há no Brasil, diferenças sociais gritantes, né, profundas que há no Brasil. Enquanto se discute sobre isso, enquanto fica nessa conversa fiada, o cidadão, que é o principal beneficiado, né, supostamente o principal beneficiado da discussão, tem um problema muito mais objetivo e urgente, que é botar comida sobre a mesa, né? Aquele cidadão que é o beneficiário do Bolsa Família, agora do Renda Cidadã, né? São pessoas que têm a imensa dificuldade, né, de providenciar, de prover o próprio sustento e o da família. Então, assim, esses programas de transferência de renda são absolutamente essenciais, né, para uma imensa parcela da população brasileira, né? 12 milhões de brasileiros que só tiveram como única renda, e no mês de agosto, esse auxílio emergencial, é uma demonstração disso, né, de que as pessoas precisam mesmo do socorro do Estado. Né? E quando eu me refiro do Estado, é o socorro da sociedade brasileira para simplesmente conseguirem sobreviver. Agora, a gente também não pode perder de vista, nem os políticos, mas eles perdem rapidamente, logo esquecem isso, mas os políticos, os governantes não podem perder de vista de que, daquela verdade absoluta de que aquele programa social mais eficiente, aquele que dão dignidade às pessoas, aquilo que dá dignidade às pessoas, né, é o emprego.
né? Esse é o melhor programa social que já inventaram na face da Terra. Então, assim, o que os governantes precisam é agir no sentido de estimular a economia e, com isso, gerar os empregos de que todas essas pessoas necessitadas tanto precisam. Então, é preciso sim, é claro que sim, manter programas de transferência de renda como esse, mas é também preciso agir para que todas essas pessoas tenham o direito e o acesso ao emprego. Eu gosto sempre de lembrar os versos de Luiz Gonzaga, o Gonzagão, o rei do Baião, quando ele dizia, e é uma coisa muito nordestina isso, sabe? Isso faz parte ali do código de moral do povo nordestino, né? Quando disse na sua música, que esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Pois é, Cláudio, porque não adianta ficar distribuindo dinheiro, né? Até porque a conta chega para valer se a gente não estimula a economia, o país volta a crescer, né? Só para ter uma ideia, o déficit primário em agosto foi de 96 bilhões de reais, na comparação com 16 bilhões no mesmo período do ano passado. Nesse ano, o saldo negativo acumulado, ou déficit, é de 601 bilhões de reais. E a projeção do governo é de 871 bilhões de reais para 2020. Claro, a gente vive um momento de pandemia, todo esse montante, a grande maioria desse dinheiro é voltado para as ações importantes de combate à pandemia da Covid-19, mas é como você citou, é necessário estimular a economia, é necessário estimular a educação, porque uma coisa vai puxando a outra e a engrenagem funciona de uma forma muito melhor. Bom, a gente tem a liberação do auxílio emergencial de R$300 a partir de amanhã, né, com essas regras citadas, pois não, Nana? Não, só para pontuar que eu acho que o número que a gente também tem que ficar de olho é no do desemprego, né? O IBGE tem feito um levantamento da PNAD Covid mês a mês, apontando todos os sinais ali do que está acontecendo com esses 13 milhões de pessoas que hoje estão na lista dos desempregados no país. O último número mais atualizado é da primeira semana de setembro e mostra uma redução que significa estabilidade praticamente. Houve uma redução de 650 pessoas, saíram dessa lista dos desempregados, ou porque conseguiram uma oportunidade, ou porque desistiram de procurar, também tem que ver. Mas tem esse momento, olhar as políticas de emprego para que as pessoas tenham a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, qualificação. Ainda é um momento tomado muito pelo medo, né? E aí a gente fala daqui a pouco sobre vacina, que no Jornal da Band tem novidades sobre a Johnson & Johnson, mas verdade. Eu vou deixar você avançar, depois a gente volta a falar sobre esse assunto. A Novavax, é isso, né? A gente vai voltar a falar porque a unha do dedinho do pé do Cláudio Humberto está preparada para receber também o teste da vacina que vai entrar na terceira fase, viu, Cláudio? Mas a gente vai falar disso daqui ainda.